Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um AdCrim, podcast da Advocacia Criminal Clube. Estamos hoje aqui, eu, João Gabriel Desiderato, Dr. Isaac Manzano e a Niara, nossa colega, psicóloga. Niara, tudo bem com você? Bem, muito bem, como vai? Tudo bem também. Dr. Isaac, tudo bem? Tudo bem, doutor? Doutora Vamos iniciar Niara, mais esse tudo bate-papo. bem? Prazer conhecer. Prazer, sempre bom conhecer mais pessoas. Bom, Niara, o nosso podcast aqui, como já havia adiantado para você, é um podcast para a gente bater um papo mesmo com relação à advocacia criminal e outras áreas correlatas que a gente lida no dia a dia e que muita pessoa ainda desconhece como que é complexo o dia a dia do fórum, o dia a dia de penitenciária. Então, esse projeto meu com o Dr. Isaac, a gente quer trazer essa realidade para as pessoas que são leigas, que não participam do dia a dia forense, penitenciárias, delegacias, coisas do tipo, tá certo? Certo. Então, para iniciar, eu gostaria, que você falasse um pouco de você, você se apresentasse para a gente, para as pessoas te conhecerem, depois a gente vai colocar o seu nome, seus contatos na descrição do vídeo, mas só para a gente saber com quem a gente está falando. Tá. Eu sou a Niara Uer, né? Eu sou psicóloga formada pela Unimar, na Universidade de Marília, terminando uma pós-graduação agora em psicologia jurídica, já atuando como perita pelo fórum, né, através de nomeações, e também como assistente técnico, né, tanto na vara da família, que acaba sendo a maior demanda, mas também com o pezinho na criminal ali, que ainda é muito desconhecido, mas as possibilidades são imensas, né? Certo. E como que você começou a gostar dessa área da psicologia jurídica? Foi durante o curso? Você já tinha isso com você desde criança? Como que surgiu essa, digamos, essa paixão sua? Acho que veio desde criança mesmo, né? Hoje está muito em ascensão essas séries, esses filmes, então filmes de suspense, de serial killers, de, né, casos baseados em histórias reais. Na minha época, quando eu era criança, tinha aquele Discovery IG, sabe? Investigação Discovery. E aí Sim. lá tinha os casos, geralmente reais, e aí eu assistia, e todo mundo falava, nossa, meio dark isso, né? Você aí fica assistindo, né? Mas aí veio daí. E aí eu comecei a pesquisar como entrar nisso, né? Então comecei pensando até na área policial mesmo, né? Em questão de servir mesmo, mas eu vi que não era muito para mim, e aí foi conciliando, conciliando, até que eu falei, opa, a psicologia tem um pé ali. Era há uns 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era muito mais desconhecido. Hoje ainda está sendo, cada vez mais tem um trabalho ali para, né, expandir o conhecimento. Ainda muito na vara da família, é muito utilizado na vara da família, a psicologia jurídica, mas na criminal tem cada dia mais, né, está expandindo cada dia mais. Né? Então, hoje já se fala em perfil criminal, né, o criminal Sim, profile, sim. né? Então, assim, o nesse, pensamento geográfico. sim. É, na parte de crimes sexuais, você atua bastante, sim? É, Ainda não tive a oportunidade de atuar, mas já fiz alguns cursos da área, né? Porque acaba sendo bem importante também, né? Tem avaliação psicológica que dá para ser feita, né? Com as vítimas, também com o agressor, também é possível fazer, até para avaliar a questão cognitiva, questão de imputabilidade ou não, então, assim, transtornos. Então, também existe essa possibilidade. sim. Igual você falou, tanto a vítima quanto o acusado, né? Porque muitas vezes nós temos, principalmente crianças que eu vi na prática, que são induzidas, né, a falar que o pai, o padrasto, ou alguém da família cometeu algum ato sexual. Aconteceu isso já com um cliente meu, tanto é que foi até arquivado, e isso é um papel importantíssimo do psicólogo, né? Ele vai conversar. Como que funciona mais ou menos essa conversa?
Quando a gente fala com criança, né, em questão de abuso sexual com crianças, a gente fala de depoimento especial, né? Que aí é o que é feito pelo psicólogo jurídico, depoimento especial, aonde a gente vai avaliar. Claro que o bom psicólogo nunca vai garantir nada, porque quando a gente fala em relação a memórias e nada é concreto, né? Então não tem como você virar e falar, com certeza essa criança sofreu um abuso sexual. Mas a gente traz ali, através de técnicas, de ferramentas, indícios. Então, há indícios que, mas quando a gente fala de depoimento especial, tem técnicas para o depoimento especial, né? Tem técnicas para identificar falsas memórias, porque quando a gente fala de criança, existem as falsas memórias, que às vezes um adulto fala e aí fica aquilo na cabeça, né? O que a gente vê muitos casos assim que acontecem em questão de alienação parental, um dos genitores induzir a criança a falar, olha, o seu pai ou a sua mãe tem tal conduta, né? Não só em questão de abuso, mas também, então, de alguma pessoa da família nesse intuito de alienar essa criança tem essa conduta. Ah, olha, seu pai fez isso. E a criança absorve aquela memória. Legal, eu vou aproveitar até para fazer uma pergunta. Se eu não sei se foi em algum livro que eu li ou algum curso que eu assisti, e aí você pode me confirmar se é verdadeiro ou não, mas uma das formas de você identificar que está acontecendo, essa alienação parental, seria no nível da resposta da criança. Por exemplo, talvez você, nos termos de psicologia, você consiga explicar melhor o que eu tô tentando falar aqui. Uma criança usar, por exemplo, uma linguagem que não corresponde com a idade dela. Então, você consegue perceber, nossa, mas como que ele sabe falar essa palavra específica, essa expressão específica, sendo que ele tem uma idade que não condiz com essa expressão, é uma expressão, tecnicamente, que um adolescente ou ao menos um adulto utiliza. É mais ou menos por aí? Isso também realmente faz parte. Porque quando você pega um discurso de um adulto que tenta criar essa memória nessa criança, ou de alguma situação ali que essa criança pegou e criou essa memória, vão vir termos que não são, né, relacionados ali à idade como um todo. Claro que você faria toda uma investigação, uma avaliação acerca do meio onde essa criança vive, né? Então, se falamos de uma criança super desenvolvida, talvez faça sentido o termo que ela use, né? Então, tem essa avaliação, né, mais ampla. Mas, realmente, a forma como ela fala, os termos utilizados, né, também é um alerta. Além dos detalhes. Quando nós falamos de falsas memórias, geralmente são memórias que vêm com uma riqueza de detalhes muito grande. E que quando são coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não lembra, né? Então, se a gente falar sobre, sei lá, encontrei tal pessoa na rua em algum momento, você não vai lembrar a cor da camiseta que essa pessoa estava. A não ser que seja algo que te chame muito atenção. Então, assim, é mais fácil quando você cria uma memória, mesmo que de forma inconsciente, você trazer uma riqueza de detalhes que nem sempre faz parte realmente daquele fato. Ô, doutora, eu lembrei de não tem a ver com criança, mas tem a ver com falsa memória. No júri, no tribunal do júri foi perguntado como que foi o crime e tal, e eu lembro que a testemunha falou até a cor do capacete. Tava tendo um tiroteio. Ela lembrou da cor do A capacete. cor do Não lembro, capacete. não lembro. Ah, é difícil lembrar. É difícil lembrar. Mas Niara, pode pode falar. falar, pode falar. Até porque se você para pensar ainda mais num momento estressor como esse, né? Tipo, tá tendo um tiroteio, tá tendo um assalto, tá tendo. Você não vai lembrar da cor do capacete, né? Por isso que é tão difícil fazer o desenho de identificação, né? Sim, sim. Da pessoa. Então, é muito Sim, importante isso sim. aí. É, Nossa, quando eu vi aquilo lá, eu você falei, não, é um absurdo. Mas pode falar, doutor. lembrar, você mencionou aqui pra gente que você atua também na área criminal, mas que por hora a sua atuação é na esfera civil, mas é importante que muitas vezes elas acabam tendo relação, né? A linha entre uma questão importante na esfera civil e na criminal, por vezes é tênue, principalmente nesses casos de alienação parental, de um divórcio.
ou uma separação aí que seja mais litigiosa, na sua prática ali no dia a dia, o que é mais comum, como que funciona, o que aparece mais para você ali na área civil? Na área civil, geralmente disputa de guarda. Essa questão da disputa de guarda, alienação parental, aparece bastante, né? E aí, realmente, igual você falou, é muito tênue a linha. Então, se você pega, por exemplo, uma disputa de guarda, para isso virar para o âmbito criminal, seja por uma agressão de um, de outro, ou para com a criança, é muito, assim, é muito, sabe? É muito tênue, realmente. Então, mas em questão da área civil ali, majoritariamente é disputa de guarda, é divórcio, são essas questões mais, né, familiares ali que aparecem bastante. Mas que vai para o pezinho da criminal, assim, muito fácil, Sim, muito fácil. sim. E quem que. Eu não sei se existe uma estatística sobre isso, mas é uma curiosidade minha também, e provavelmente é do Dr. Isaac também. Pelo menos dentro do seu ambiente, da sua experiência, quem que costuma fazer mais essa alienação? É o pai, ou é a mãe, ou é meio que equivalente, 50-50? Então, não sei se é uma estatística, né, algum estudo sobre. Pela minha prática, geralmente a alienação é feita mais pela mulher, porque geralmente a guarda da criança está com a mulher. Então, é mais fácil a mulher que está ali todo dia, né, a mãe que está ali com a criança todo dia, ir criando, né, essa, esse receio da criança para com o pai, né? Não que não aconteça o contrário, mas pelo menos dentro da minha atuação, majoritariamente é a mãe que, né, contribui com essa alienação. E É, um problema também que você tem a ex, né? Mas a ex com filho nunca vai não perde o vínculo, né? é um vínculo eterno. É Eu um vejo vínculo. Vínculo, assim na atuação da Mônica, que é minha esposa, daí beleza, separa, tem um filho, daí parece que quando o ex, né? O ex ou a ex, enfim, arruma outro namorado, daí parece que inflama. Inflama, inflama. Para os dois lados, tá? Para sim, os dois sim. lados, ainda por cima, né? Tanto da mãe dessa criança, né? Em É, relação à namorada do pai, quanto a namorada do pai em relação à mãe dessa criança, né? Sim, sim. A doutora Mônica, ela é advogada na área civil, ela atua na área civil, então ela lida praticamente todos os dias com questões de alienação parental, coisas do tipo. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. E no que mais consiste a alienação? Tem algum tema, alguma área da vida específica que ou é financeiro, ou é emocional, ou com relação até a companheiro ou companheira nova da pessoa? Que- o que mais consiste, ou como que é esse tipo de alienação? É bem relativo, viu? Você vai encontrar casos ali de todas as naturezas, né? Geralmente, a que acaba pegando mais é a afetiva. Então, assim, seu pai não liga para você, seu pai não se importa, seu pai te abandonou, né? Pegando ali os mais comuns, né? Sim, Ah, tá vendo? Ó, seu pai não vem aqui. E muitas vezes, às vezes, a mulher não deixa o pai ter acesso à criança, mas para a criança o discurso é: seu pai nem vem aqui, seu pai não se importa. Então, esse abandono afetivo geralmente é o que acaba, né, sendo mais comum. Mas também ele acaba agregando ali, por exemplo, a questão financeira, né? Ó, seu pai não se importa, ó, você quer tal coisa, ele não te dá. Olha, seu pai entendi, não se importa, você quer comprar alguma coisa, ele não te dá, ele não paga pensão, ele... Então, assim, acaba sendo bem englobado, né? Essa questão da alienação parental uma bola de neve que se cria. entendi. Acaba que vários assuntos vão entrando, né? Não fica uma questão específica, vai utilizando vários assuntos. Quais consequências ou qual consequência isso gera na criança, em curto, médio e longo prazo? Olha, eu costumo falar que o sentimento que mais gera no adulto que vivenciou essa alienação parental é o medo do abandono e da rejeição. Né? Então, geralmente tendem a ser adultos muito inseguros, Uhum. ah,
que não conseguem desenvolver muitas vezes essa questão da autoestima, né? Então acabam muitas vezes se colocando em lugares que ultrapassam os próprios limites na intenção de ser aceito. Então, nós vivenciamos aí muitas vezes situações de relacionamentos abusivos, né? Porque a criança, hoje adulta, que foi vítima dessa alienação parental, normatiza isso, normatiza o abandono, normatiza o descuido. Então, quando vem uma outra pessoa agregando na vida dela e reforçando esse descuido, para ela é normatizado. Então, a gente Entendi. acaba tendo vários casos ali. Sim, isso daí, então, com base na sua fala, eu tô pensando aqui, isso daí gera inúmeras dificuldades na vida adulta dessa criança. Vai gerar inúmeras dificuldades na vida adulta dessa criança, ou talvez aqueles relacionamentos tóxicos, abusivos, porque se você fica com você vai falar com mais propriedade, mas acredito eu que seja mais ou menos assim. Se você cresce com esse receio de rejeição, digamos assim, ou essa questão de carência de afeto, e você consegue um relacionamento, você vai fazer de tudo para não perder esse relacionamento. Creio eu que seja assim, né? Pelo menos o que eu acompanho do dia a dia da prática de advocacia criminal, principalmente esses casos passionais, né, crimes passionais, é uma história parecida. Foi uma criança que teve uma questão de abandono, ou não teve tanto contato ou com o pai ou com a mãe, e cresceu com essa falta. Eu tô falando besteira aqui, você pode me explicar Não, melhor? não, não tá, não. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Porque vamos pensar ali, uma criança que não tem, vamos colocar a figura do pai, né, que a gente está abordando. Quando chega uma outra pessoa na vida dessa criança, ela vai parar e falar assim: pera, eu já não tive o meu pai. E muitas vezes, quando a gente fala de divórcios em que a criança já tem um mínimo de consciência, então, quando pegamos crianças ali de 7 anos, 6 anos, sabe, essa faixa de idade em diante, a criança costuma se responsabilizar muito pelo divórcio do pai. Então, ela pega a culpa para ela, né? Então, ela sempre vai trazer frases ali, tipo, um medos, inseguranças de que os pais não estejam juntos por causa dela. Então, quando você pega casos de entrevistas, né, dentro da área civil, às vezes você ouve: nossa, será que eu não fui tão comportada assim? Será que eu não me comportei direito? Será que eu fiz muita arte, muita bagunça? Né? Ah, eu fiz muita arte, por isso que os meus pais não estão juntos, né? Entendi. Então, a gente pega essa culpa que essa criança pega para ela e isso acaba indo para a vida adulta. Então, quando entra uma outra pessoa, qual que é a mentalidade? Não posso fazer nada, não posso me impor, porque se eu me impor, eu perdo, né? Eu perco. Né? Não posso, eu tenho que aceitar o que está vindo, mesmo que não seja bom, porque se eu não aceitar, eu vou perder. Nossa, É, é bem vou complicado mesmo. fazer uma pergunta, não sei se tem a ver, se tem nexo, enfim. Parece, não é, claro, não é regra, mas parece Sim. que essas pessoas realmente que são rejeitadas, têm essa carência, parece que elas entram em relacionamento abusivo. Não sei se é regra isso ou tem algum nexo sobre isso. Até tem uma tendência, Uma tendência sim, de sim, ficar né? submissa. Sim, sim, tem uma tendência. Mas seria assim, com base na pergunta do Isaac, também me surgiu uma questão. Seria com base na perspectiva que teve dentro de casa, seria isso? Buscar algo parecido ou não tem... ou De uma não... forma, se você pega algumas teorias ali, de uma forma inconsciente, sim, é uma repetição de padrões, né? Mas aí você vai um pouco mais além. Tá, Quando minha você internet está pega. travando um pouco. Tá travando? Eu acho que é a minha. Eu acho que é a minha que Também está acho. travando, mas É a vamos tua. seguir. Ela é de Garça. É a minha. Ela É a Garça. Se você pega, por exemplo, uma criança que conviveu com um pai alcoólatra, né? Tem uma grande chance dessa criança vir a repetir padrões. Entendi. Mas também acontece o contrário, dessa criança criar uma aversão a isso, né? Pela experiência de vida que teve. Então, são as duas possibilidades.
Quando Entendi. você pega casos, né, de famílias que passaram por momentos conturbados, uma família mais conflituosa, com, né, conflitos maiores, a criança pode sim repetir esses padrões. Legal, legal. É, existe uma idade que é mais difícil fazer o trabalho, porque provavelmente com esse, você pode explicar para a gente, com cada idade deve ser um tipo de trabalho específico que vocês fazem. Mas existe uma idade que é mais difícil fazer uma introdução no trabalho, ou todos têm a sua dificuldade padrão? Olha, eu acho um pouco mais difícil Adolescente. o adolescente, porque o adolescente ele entende muito o que acontece à volta dele. E assim, além dele estar passando por toda a fase da adolescência, que já não é fácil, quando você insere um outro conflito, né? Então você torna esse ambiente do adolescente mais conflituoso do que ele já é, aí acaba sendo mais difícil dele até aderir a tratamentos, por exemplo, né? Se você para pensar em psicoterapia, às vezes é mais difícil um adolescente aceitar conversar, aceitar, né, abrir um pouco, expor um pouco de tudo que ele está vivenciando. Então, eu acho que a fase mais delicada, assim, quando a gente fala de crianças, né, crianças e adolescentes, é a adolescência. Entendi. O seu contato com o Ministério Público e o juiz é diário, então. É praticamente diário. Diário é uma palavra forte, mas tem ali tem um bom pezinho, sim, porque como tem muitos casos, o juiz, querendo ou não, ele não tem a competência técnica, né, de fazer essas avaliações. Sim. Então, se vem lá para o juiz um processo de guarda com suspeita de alienação parental, o juiz, nem os juízes, nem os advogados do caso, têm essa competência de falar, olha, realmente está acontecendo, realmente não está acontecendo, né? Então, aí é onde eles nomeiam um perito, né? Que é de confiança do juiz para realizar essa perícia, fazer essa avaliação psicológica, né? O que também não Entendi. impede de uma das partes contratar um assistente técnico, né? Para verificar se a perícia está sendo feita de forma correta, porque Sim. também tem casos que não é feita. É, Eu acho super importante, né, contratar realmente, só que infelizmente é difícil contratar porque infelizmente nosso país não é um país rico, né? E as pessoas já têm a dificuldade de pagar um advogado, né? Sim, Daí vai pagar mais o assistente, então, infelizmente para as famílias fica um pouco oneroso, porque nos meus atendimentos eu sempre falo, sabe, da uhum, contratação, da importância, esse fato que você mesmo falou, nós não somos técnicos na área, né, de psicologia, tudo, mas eu acho que é questão mesmo questão financeira, né? E as sim. famílias não contratam, mas eu acho importantíssimo contratar, ter todo esse acompanhamento. Sim, é que tudo depende muito do caso, sabe? Se você pega um caso, por exemplo, que vai trazer muito prejuízo para o seu cliente, aí é uma questão de pôr na balança, né? O que acaba compensando mais? Às vezes você vai É, investir um pouco mais em um assistente técnico, mas você vai ter a consciência de que o processo, a avaliação, vai estar sendo o mais neutra possível, sim, né? Então tem realmente muito esse. importante. Sim, sim, né? Ver o que vai trazer a longo prazo, né? Se você pega, por exemplo, a questão criminal mesmo, né? Antes de ser determinada a pena, você pode contratar um assistente técnico, pedir uma avaliação psicológica por parte do juiz para delimitar essa pena, para ajudar né, nessa questão da pena. Então, aí você pensa, tá, se eu contrato um assistente técnico e essa avaliação vai muito da leitura do advogado também, de saber, né, qual o pezinho ali. Mas Sim, se eu contrato e isso ajuda a diminuir a pena do meu cliente, vale a pena, né? Ah, meu cliente era sim, para pegar X, mas talvez consiga reduzir para tanto, vale a pena? O quanto esse tempo é importante? sim, sim. Porque vai do caso a caso, como você disse. Eu acho extremamente importante em determinados casos, a contratação do assistente técnico, nessa questão de fixar a dosimetria da pena, sim, porque do próprio artigo 59 do Código Penal, ele já determina lá,
como que vai ser elaborada a primeira fase da fixação da pena, que é a pena base, né? A pena, quando o juiz aplicar uma pena, só para o pessoal que vai assistir entender, ela passa por três fases, né? Então, a primeira fase, que é importante, que você traçar esse perfil psicológico do seu cliente, né? Do réu ou da ré, porque no artigo 59 ele tem as circunstâncias judiciais, lá são 8, se eu não me engano, que são 8 circunstâncias que eles avaliam para fixar a pena base. Então, a pena base começa do mínimo, e ela os crimes eles têm um mínimo e têm um máximo. Então, uma das questões é a personalidade do réu, a avaliação da É, personalidade dele, se ele tem uma personalidade voltada à criminalidade ou se não tem. Então, se for uma pessoa que tem essa personalidade, o juiz já pode dar um aumento de pena já na primeira fase. Então, eu Sim, acho extremamente importante nesses tipos de perfil de presos, ou de é. réus ou de ré, que tenha já um perfil um pouco mais desvirtuado, você utilizar aí um assistente para manter a fixação da pena aí na base, no mínimo, né? Eu acho sim. interessante. Acredito que o doutor Isaac concorde comigo também. Concordo plenamente, ainda mais que ele é especialista em execução penal, né? Então, Sim, então não tem como discordar. Não, mas a eu gente, achei super interessante. a gente vê, para quem não está, para quem é leigo e vai ter acesso ao nosso podcast, quando a Niara disse que o advogado, o juiz e o promotor não têm competência para determinadas coisas, e de fato a gente não tem, e é impossível para a gente, que a gente é formado em ciências jurídicas, é impossível ter, não que seja impossível, mas ter esse contato desse tipo de natureza. Então, o que a gente vê no dia a dia, eu e o doutor Isaac, nós atuamos na área criminal e também existem processos criminais que precisa de perícia psicológica, perícia psiquiátrica para avaliar diversas coisas. Então, a gente vê a extrema importância do seu trabalho, tá? Do trabalho das psicólogas, dos Hum, psiquiatras que estão envolvidos aí com a justiça, porque por vezes é um fator determinante, por vezes não sempre, é um fator determinante para o juiz aplicar um ou outro entendimento na decisão dele. Tanto na civil, tá, que já foge um pouco da minha atuação, eu sei de algumas coisas porque eu tenho contato com a doutora Mônica, com a esposa do Isaac, ela fala algumas coisas para gente, numa roda de conversa, explica algumas coisas. E a alienação parental acontece muito, né, na área civil, quanto na nossa esfera de atuação, na criminal, na parte de execução penal, que a gente já vai falar aqui a pouco, casos do júri, por exemplo, que o doutor Isaac atua, crimes sexuais, tá, crime sexual, ou igual você disse no começo da conversa, um réu ou uma ré que você precisa avaliar de fato se ele tinha o pleno entendimento ou se ele não tem alguma comorbidade mental aí no caso. Sim. Então, e também a criança, né? O menor de 18 anos, quando ele responde a ato infracional, né? O nome técnico é ato infracional, mas só para quem é leigo entender, responde a um crime. Quando o menor responde a um crime, ele tem que ter uma avaliação e ele é avaliado quando vai, por exemplo, para uma fundação casa. E na avaliação tem a avaliação psicológica que sempre foi a mais importante. Agora, em março, eu vou fazer 9 anos de carreira e todos os casos que eu pego, por exemplo, que envolvam menores infratores, a perícia e a perícia é mais completa quando é menor, porque é a perícia desde a acepção, né? Se está cuidando da higiene, da saúde, enfim, exercício, escola, porque lá dentro da Fundação Casa eles continuam fazendo os estudos regulares, né? Até a avaliação psicológica, que sempre foi a determinante, sempre foi a principal, é o que determina de fato se esse adolescente, ou até se o maior, se o adulto, quer ele seja um adulto normal que precisa progredir de regime, ou quer ele seja um adulto que tenha uma doença mental e esteja antigamente chamava de manicômio, né, judicial, hoje é hospital penal psiquiátrico,
e precise da avaliação para voltar ao convívio social. É o mais importante. Então, para as pessoas entenderem, o trabalho que você faz, ele é essencial e a gente agradece que vocês existam no dia a dia, é muito importante para a gente, para complementar, tanto para a defesa quanto para a acusação, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas para complementar uma atuação justa, aliás, uma decisão do juiz que seja de fato justa, né? Seja justa, quer seja para a defesa, quer seja para acusação, no caso criminal, né? Ou tem as disputas cíveis que envolve pai, mãe, avó, avô, tio, tia, mas que de fato seja justa. E outra, acho que é uma questão que a gente ainda não falou aqui. O mais importante no meu ponto de vista, é o bem-estar dessa criança, tá? No caso da esfera civil, né? A esfera criminal, a gente avalia, o psicólogo e o psiquiatra vai avaliar se essa pessoa que está sendo submetida a essa avaliação, se ela apresenta uma condição de retornar ao convívio social, se ela está apta a voltar, se ela tem o mínimo de condição a não reincidir agora na área civil, eu acho que ainda é um pouco mais delicado porque você está definindo o futuro de uma criança, acredito eu. Acho que você pode falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Sim. Eu falo que a psicologia, nesse teor jurídico, ela é muito perigosa. Ela é muito poderosa, mas muito perigosa, porque você define vidas, você define destinos, né? Então, se você pega, por exemplo, pegar o âmbito criminal, né, que é um pouco mais sua especialidade, se você pega uma pessoa que vai ali ser julgada, e é solicitada uma avaliação psicológica, quem realiza essa avaliação psicológica está definindo vidas. Então, se você pega um psicólogo, vai lá e escreve, sei lá, o cara não está apto para o retorno né, ao convívio social ainda, ou né, tem tendências, tem traços que indicam uma personalidade mais violenta, mais agressiva, isso aumenta a pena dele. Então, olha como você tem o poder de mexer nisso. Então, o cara era para ficar, sei lá, 10 anos, fica 15 por conta de um laudo psicológico. De um lado, exatamente. É muita Então, responsabilidade. sim. Então, essa é a É, importância de ser um laudo, uma avaliação correta, dentro do que realmente dita as normas do CRP, né? Já teve um caso, por exemplo, que a perita do caso sofreu até um processo depois por má conduta, porque ela pegou, não vou lembrar o certo caso, mas vamos supor, ela pegou um caso de abuso, né? De um abusador. E ela tinha sofrido um abuso na infância. Então então ela já foi totalmente enviesada para fazer essa avaliação psicológica. E aí, obviamente, a avaliação psicológica foi totalmente desfavorável, né, ao rapaz. E aí, mas depois, também com o assistente técnico, foi dando essas fuçadas, pesquisaram, descobriram isso, e aí ela acabou sendo punida por esse Mas, viés todo, mas isso acontece com o psicólogo e com o juiz também, né? E como juiz. promotor. Ele sim. traz um passo. Porque assim, é difícil ser imparcial, né? Sim, Porque cada pessoa tem sua cultura, tem sua religião, sua vivência. Então, dependendo do caso, realmente pode pender para um lado, né, ou para o outro, enfim. Sim, sim. É difícil você, digamos, julgar, né, e se libertar de todo o preconceito, de É toda, muito difícil. É muito difícil. né? E mas pô, eticamente você deveria pedir dispensa do caso, né? isso, Por exatamente. questões Sim, éticas, Sim, o sim. ideal seria você pedir a dispensa. Falar, olha, nesse caso Declarar eu não consigo. suspeito e se afastar, suspeição, mas né? o Mas, poder do. infelizmente, na prática, nem sempre acontece. Ah, sim, o certo Entendeu? deveria ser isso, mas não acontece. O É, poder do laudo, da avaliação, é tão grande, porque, assim, né, na legislação, o juiz ele vai julgar com base no livre convencimento dele, tá? Motivado, usando como base as provas produzidas no processo, tá? Mas ele tem a liberdade para julgar, igual eu falei, de acordo com o livre convencimento dele, desde que motivado, né? Vou repetir porque isso é importante.
E o que significa isso, esse livre convencimento? Ele poderia, ainda que tivesse um laudo falando, olha, essa pessoa está apta para sair, ele poderia não liberar, porque ele se convenceu, com base em toda a prova processual, que essa pessoa não está apta para sair, mesmo com o laudo. Mas, é aí que eu falo da importância. Eu nunca vi, em toda a minha atuação, um juiz em qualquer esfera ser contrário a um laudo. Eu também nunca vi. Então, até certo ponto, o psicólogo, o psiquiatra, eles têm um poder maior que o do juiz, inclusive, de definir vidas. É o que você falou. É um Acho que poder é de maior, todos porque que o juiz nunca vai contra um laudo. Ele nunca nunca vai. vai, Eu pelo menos, nunca sempre vi. Não, não, segue. não posso generalizar, tá? Mas, no meu caso, é generalizado, porque de 100% dos casos que eu atuei, o doutor O Isaac meu também, também. nunca o juiz foi contrário ao laudo. Então, o laudo ele é mais importante do que o juiz acredita. Nesses tipos de casos que precisam que esses laudos sejam realizados, que essas avaliações sejam feitas. E, Até por isso que falam que o perito é da confiança do juiz, porque geralmente exatamente. ele tende a seguir o que a perícia diz. Sim, exatamente. E você falou da parte de assistência técnica. Tem dois assuntos que eu ainda quero falar com você, e não sei se o Isaac vai querer complementar alguma coisa depois, que seria a parte de assistência técnica, né? Que agora, até agora a gente falou basicamente só do perito que atua ali no fórum, como perito de confiança do juiz. Mas e no caso de assistência técnica, você pode explicar um pouco para o pessoal que vai assistir a gente essa diferença, o porquê da importância, como que funciona, só para o pessoal entender também, que é uma forma de atuação sua também, né? Você também atua como, inclusive tivemos um caso juntos, né, que você atuou de forma brilhante, inclusive, te parabenizo pelo trabalho aqui publicamente. É, explica para a gente um pouco sobre isso daí. Vamos pensar assim, vou tentar ilustrar, porque sempre fica mais fácil compreender quando é ilustrado, né? Você pega um caso civil, uma disputa de guarda. Então, nós temos três partes, né? Temos o pai, a mãe e a criança, que a criança entra como uma parte, porque a ideia é sempre visar o bem da criança, e nem sempre o bem da criança vai ser o bem da mãe ou o bem do pai, né? Então, a gente pega ali, o juiz nomeia um perito. Então, o perito ele é nomeado pelo juiz, ele é um auxiliar da justiça, de confiança, que o juiz confie, neutro, que ele não pode ter vínculo nenhum com as partes, para fazer uma avaliação acerca desse caso. Então, seja de alienação parental, seja em disputa de guarda, com quem que é melhor a criança ficar ou não. O perito ele vai fazer uma avaliação em torno disso, né? Aí a mãe, vamos supor, o perito vai lá, faz uma avaliação, e essa avaliação, no conceito da mãe, é desfavorável para ela, né? Da parte da mãe, é desfavorável. Fala, não, o que essa pessoa escreveu aí nesse laudo não faz sentido, não gostei, vou contratar um assistente técnico. O assistente técnico, ele vem por uma das partes. Então, a mãe vai lá, por recurso próprio, paga esse assistente técnico, para esse assistente técnico verificar como foi feita a avaliação daquele perito. Então, se foi uma avaliação realmente sem viés, se foram usadas as técnicas corretas, como foi feita uma entrevista, se teve aplicação de teste ou não teve. Ele pode formular quesitos também que o perito tenderia a responder, né? Então, ele poderia questionar vínculos, o que foi usado para avaliar a afetividade, quais técnicas foram usadas para chegar àquela conclusão que o perito colocou naquele laudo, né? E apontar erros. Então, assim, tá, fiz o uso de um teste, mas esse teste, por acaso, não é mais válido para o CRP, né? Está em desuso. Quer dizer que esse instrumento já não é válido. Então, já é um erro. Fiz o laudo e no laudo tem alguma frase que demonstra ali um viés. Também já entra como um apontamento. Fala, essa frase não está legal, né? Ou o perito fez toda a avaliação, mas não colocou nenhuma referência. Então, assim, da onde ele tirou tudo isso? Quais foram as fontes que ele usou para chegar a essa conclusão? Né? Então, assim, a ideia é que o assistente técnico torne o processo o mais justo possível.
né? Por isso que geralmente o assistente técnico pede o acesso ao processo antes, para ele já avaliar o que é possível ser feito. Porque se ele pega um caso e ele olha e fala, olha, realmente, o perito, ele pega um processo e fala assim, o perito utilizou técnicas corretas, não tem nada no laudo desse perito que a gente possa refutar, por mais que seja desfavorável para a mãe, no caso, É não isso tem que o que vai possa. ser. É isso que vai Sim. ser. É, Então, essa é a grande diferença. O perito vem pelo juiz e o assistente técnico vem com uma das partes a fim de tornar o processo todo, a avaliação, o mais justa e correta possível. sim. Isso não vou dizer que evita, mas faz com que o perito s- tente ser o mais imparcial possível, né? Porque, igual você falou da colega aí que trouxe a questão dela, né, de abuso, para avaliação. Se tem um assistente técnico, ele vai perceber, né, que é o olhar que a gente, advogado, não tem, né, a nossa formação é outra, vai perceber que aquilo ali, aquela avaliação, por exemplo, é uma avaliação que está imbuída de cunho pessoal, aspecto de vivência pessoal. Sim, Eu acho sim, interessante. sim. Que já deixa todo lado dela desfavorável. Sim, sim. E o outro gancho que eu ia trazer aqui, que tinha, aliás, tem correlação com essa última pergunta que eu fiz, é a questão dos erros em avaliações. É, a gente tem caso, né, não podemos citar aqui os nomes, mas enfim, só para ilustrar, a gente tem um caso, por exemplo, em que o nosso cliente, ele foi submetido a uma avaliação psicológica para exame criminológico, né? E na época essa primeira avaliação eu não atuava no caso ainda, e a doutora Niara também não. E ele foi avaliado, só para o Isaac entender, acho que eu nem contei para ele esse caso. Ele foi avaliado por uma psicóloga que era de outra unidade prisional, que não tinha sequer contato com o dia a dia daquela penitenciária. Aí eu falei, opa, a gente precisa de um profissional aqui. Foi aí que eu entrei em contato com a doutora Niara. Então, esses erros, assim, são comuns. Por que que acontece isso também? É excesso de trabalho, é falta de funcionário, às vezes tem que fazer na correria, ou você pode falar um pouco para a gente desses erros? A avaliação, né, pegando o gancho da avaliação, geralmente tem que ser feita por alguém que não tenha contato com ele, porque tem que ser alguém idôneo. Então, é natural, pelo menos deveria ser, que o exame criminológico fosse feito por um profissional que não seja da unidade onde, né, a pessoa Ah, está, para que legal. seja o mais Já idôneo. aprendi alguma coisa hoje já. Sim, para que Com seja o mais certeza. idôneo possível. Porque se você pega alguém que já tem contato com ele, vai ficar enviesado. Vai Ou ficar porque a maculado. pessoa Ah, muito legal. porque ou a Interessante. pessoa gosta ou porque a pessoa não gosta, né? Mas fica Legal. enviesado. Por isso que tem que ser um terceiro. Mas os erros são inúmeros, assim, né? Você vê pessoas que querem fazer avaliação e fazem uma avaliação muito curta, né? Até esse caso mesmo, a moça tinha feito um contato só com o rapaz. E quando você para pensar em um caso complexo, né? O mínimo do complexo, vamos pensar assim, o caso mais básico, em uma hora de conversa, né? Se for uma hora, você não consegue pegar os dados importantes, você não consegue fazer esse laudo, não consegue realizar esse exame de uma forma coerente, né? Sim. Então, não foi um exame muito curto, não teve uso de técnicas, não teve ferramentas, não teve embasamento. Então, assim, é igual aquele meme do Instagram, né? Fontes, as vozes na minha cabeça. Isso que é, né? E isso é muito Ô, comum. ô, doutora, gostaria de tirar uma dúvida sobre a questão. Você falou que uma hora não dá, realmente, não dá para dar um diagnóstico, né, que chama, né? Sim. Um diagnóstico. Mas tem pessoas também que se fecham e o psicólogo tem mais dificuldade de avaliar, ele esconde, enfim. Tem, tem. Por isso que a gente fala, né? Uma hora a gente nem chama de avaliação.
Uma hora não é avaliação, né? Porque, assim, vamos pegar uma pessoa que está presa, e aí vem alguém de fora conversar com essa pessoa. Ele está preso, ele quer liberdade. O que ele vai fazer? Se defender. Então, provavelmente, ele vai passar uma hora tentando Só, criar em torno dele uma personalidade perfeita, né? Ah, eu não vou mais fazer isso. Ah, nossa, nem foi nessa magnitude que está se apresentando. Eu sou uma pessoa boa, Então, assim, geralmente, eles tendem a criar toda essa, né, essa proteção em volta, né? Como se fossem pessoas perfeitas, muitas vezes até injustiçadas pelo sistema prisional, né? Então, assim, você pega uma hora, não dá para avaliar, porque o cara geralmente vai passar uma hora se defendendo, como se ele estivesse sendo acusado. Então, até você conseguir acessar, explicar realmente a funcionalidade disso, né? O que está sendo avaliado, que esses discursos dele em si não contribuem, não agregam, nem desagregam na realidade, né? Então, assim, tem todo um processo, né? Por isso que em alguns casos tem até a consultoria, né? Que alguns psicólogos fazem para orientar, né, a pessoa que vai passar por um processo de avaliação em como se comportar, o que pode ser feito, o que pode ser perguntado, né? Não para que a pessoa minta, mas para que aquela pessoa consiga entender o que está sendo avaliado, e consiga ter a melhor conduta ali. sim. Ô, doutor, eu tenho acho que uns 3 ou 4 clientes que são estelionatários. Nossa, e você vai conversar com eles, nossa, uma belezinha. Você se apaixona. É sempre assim. Eles são muito, como que chama? Manipuladores, né? São persuasivos, né? São muito persuasivos. Fala bem, gesticula bem. Nossa, você fala, meu, o cara é um amor de pessoa. É muito comum, é muito comum. Quando eu estava fazendo estágio na delegacia aqui de Marília, teve um caso que foi bem, assim, foi o primeiro caso que deu aquela impactada, assim, né? Um rapaz levou a mãe para fazer uma denúncia contra a irmã, alegando que a irmã estava pegando o benefício da mãe e usando, né, sem a mãe saber. Aquela questão, sabe, da pessoa idosa aposentada, que um filho pega, outro filho pega, tal, não sei o quê. E aí eu fui conversar com esse rapaz para entender, assim, rapaz bem apessoado, conversava bem, gesticulava bem, e aí a gente ficou ali, ó, uma cota, trocando ideia e tal. Aí chegou no final, assim, eu já fui preso, sabia? Eu falei, você já foi preso? Ah, tá. Mas eu já cumpri minha pena, hoje eu tô solto, tá? Eu falei, né, qual foi, né, o que você fez para ser preso? Ah, eu só matei alguém, mas eu já cumpri minha pena. Eu Nossa, olhei Só isso, só. eu ali, a estagiária de psicologia, eu olhei assim e falei, mas assim, quando a gente fala, se você pega, por exemplo, até casos mais midiáticos mesmo, né? Então, você pega ali serial killers, né? Em Goiânia tem um monte. Goiânia, tudo Tem. acontece em Lá Goiânia, não, acontece mesmo. não é só né? moda sertaneja, não, né? Não, Não, lá não. Mas geralmente você vê casos ali em que o acusado, ele tem uma desenvoltura que você olha e fala, não é possível. E né? E sim, sim. pega a casa famosa Ted Bundy. Ted Bundy conseguia ali seduzir Sim, várias mulheres, né? verdade. Ele conseguia mesmo. Ele tinha esse dom da oratória. Era um rapaz já bem apresentado, né? Mas ele Sim. tinha esse poder de persuasão muito grande. Então, é isso. Eu ouvi falar sobre ele. É, estamos aí já no nosso tempo, né? O tempo combinado. Não sei se o doutor Isaac tem alguma dúvida. Eu tô bem satisfeito. Eu queria só para terminar, é porque até para explicar para a população, para o povo, né? E eu também quero tirar dúvida. Tem o psicopata e o sociopata. Sim. Como seria essa diferença? É, hoje em dia a gente até evita usar esse termo em si. Fala sobre transtorno de conduta. Se eu não me engano, é esse o termo técnico, né? É, não tem exatamente uma diferença. Claro que o psicopata, eu falo que assim, as pessoas tendem a falar muito sobre ele, né? Então,
Uma pessoa foi lá cometer um crime e pronto, é psicopata. Psicopata, é. Não é, não é, né? Ou o mais comum, né? O psicopata não sente emoções, que é uma mentira. Ele sente, É o que a né? gente mais escuta isso, né? É o que É, a a gente gente mais escuta, escuta. é. Mas é mentira, ele sente muito, né? Ele não se importa tanto, ele não tem a empatia. Mas assim, se ele está machucando alguém, ele sabe que aquilo está causando dor. Ele sabe que aquilo não é legal. Ele só não tem essa empatia que a gente tem de falar, opa, para, Entendi. sabe? Né? Entendi. E o sociopata vai mais para um lado de relação social, né? Então, uma pessoa que tem ali mais, tende a manipular mais os outros, tende a manipular mais por exemplo, se você pega um estelionatário, provavelmente ele vai mais para o lado de uma sociopatia, por conseguir dissimular as situações, sabe? Ter essa boa oratória, ter esse bom relacionamento interpessoal, manipular as pessoas para chegar ao objetivo em si, né? E o psicopata já vai mais para o lado do criminal mesmo, né? Uma vez que eu ouvi uma explicação bem simples, mas que fez sentido. O psicopata vai para a vara criminal, o sociopata vai para a vara civil. Ah, legal. Porque geralmente Simples e ele vai objetivo. Bem, ó, bem curto e objetivo, né? Legal, legal. que bom, doutor. Ah, eu Eu gostei agradeço. bastante, tirei várias dúvidas, foi bastante conhecimento. Parabéns. Parabéns Imagina. também. Tô muito satisfeito. Estendo os parabéns também que o Dr. Isaac te prestou também. Te parabenizo. Aprendi muita coisa aqui, sinceramente, e acredito que quem vai assistir também vai aprender muita coisa, vai entender como que é esse dia a dia e a importância também das carreiras, né, de psicologia e psiquiatria dentro do meio forense e na atuação geral, eu acredito que seja de extrema importância a atuação acredito não, é de extrema importância a atuação de vocês. Mais uma vez, parabéns. Você demonstra que tem muito conhecimento da área, você explica muito bem, é didática. Gostaria depois, numa outra oportunidade, se você tiver disponibilidade, falarmos de outros temas. Já fica aí o convite para retornar. Eu vou deixar os seus contatos na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou colocar, se você me permitir, obviamente, Sim, né? E-mail, claro. telefone, enfim. Quando for fazer o lançamento desse vídeo, eu te comunico também, te aviso. Muito obrigado novamente, principalmente por ser um sábado. Para quem não sabe, estamos gravando no sábado, já próximo ao horário do almoço, e você abriu um espaço na sua agenda para nos atender. Eu agradeço de coração, em nome da Adcrim, que é o nosso podcast, em meu nome, em nome do Dr. Isaac. Eu queria agradecer o convite, foi um tempinho ali, né? Uma hora e pouco, mas foi muito rico, né? Vocês aprenderam, mas eu também aprendi muita coisa, porque, né, o conhecimento fica só ali no âmbito mais psicológico, né? Quando a gente fala ali dos termos técnicos, da atuação do advogado, já foge um pouco, né? Bem, então eu queria agradecer também o convite, né? Super aceito para próximos temas ali, né? Super, muito bacana, topo tranquilamente. Então, eu queria agradecer mesmo o convite de vocês, porque ter a oportunidade de falar sobre a psicologia jurídica, que é tão desconhecida ainda e existem tão poucos profissionais, né? É uma coisa sensacional, porque ela é muito útil e pouco difundida, né? Não temos muito conhecimento. Então, um convite aí sensacional. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Dr. Agradeço. Isaac, quer finalizar? Então, novamente, né, agradecer e externar meu agradecimento e reforçar o que eu falei anteriormente, que realmente nós tivemos uma aula, né? Não foi só um podcast ou uma entrevista, mas sim foi uma aula de psicologia forense. Aprendi muito e com certeza é muito edificante para toda a sociedade, né? E para ter esse conhecimento, igual a doutora falou, ainda tem poucos profissionais da área, é, as pessoas ainda não conhecem muito bem sobre essa área. Então, quanto mais nós divulgarmos e passarmos conhecimento, é bom para toda a coletividade. Eu agradeço imensamente. Eu vou finalizar a gravação aqui e aí a gente já está liberado para sair da sala. Só um minutinho.